Olá, pessoal. O vídeo de hoje é para dizer que a moeda é uma criatura do Estado e é indissociável dos impostos. Meios de troca pré-históricos ou anteriores à moeda não exerciam função puramente econômica. Aliás, raramente exerciam função econômica. Tinham, na verdade, função simbólica. Até poderiam ser trocados por meios de subsistência, mas, em geral, tinham função de garantir status social. Elementos que podem ser encontrados em culturas primitivas, em culturas com ausência de Estado, que eventualmente serviam como instrumento de troca, na maior parte dos casos, exerciam função para quem buscava esse tipo de coisa de distinção social. A moeda também não surge ligada ao pagamento pelo trabalho. No caso de sociedades pré-históricas ou com a ausência do Estado, não existia esse tipo de pagamento, afinal de contas, eram sociedades que não produziam excedentes. Entretanto, nas primeiras sociedades capazes de produzir excedentes, ou seja, nas sociedades com Estado, e aí você pode ver o vídeo que eu falo sobre isso que vai estar linkado aqui na descrição. Aliás, todas as fontes do que eu estou falando estão aqui na descrição. Então, nas primeiras sociedades com Estado, os pagamentos eram realizados através de produtos produzidos pelas próprias pessoas. Inicialmente, não havia o que podemos classificar como alienação do trabalho. O Estado organizava a produção, porém as pessoas envolvidas diretamente na produção ficavam com parte do produzido. Isso acontecia nas sociedades antigas, do Crescente Fértil, por exemplo, mas também era observado em sociedades feudais. Nas sociedades escravagistas não havia necessidade de pagamento pelo trabalho, afinal de contas, o trabalho era exclusivamente realizado por seres humanos que eram considerados propriedades de outros seres humanos. Então estes eram apenas mantidos vivos e em condição de trabalhar. Ok, mas então quando que a moeda entra nessa história? A moeda ela é mais antiga, contudo ela se populariza quando passa a servir de instrumento para cobrança de impostos. Veja bem, gente, cobrar impostos sobre a produção agrícola é fácil. O Estado vai lá e pega parte daquilo que a família produziu. Esse tipo de cobrança é simples e necessário e antecede o tipo de cobrança feita com impostos em forma de moeda. Esse excedente é o que sempre sustentou a infraestrutura do Estado. Também se podia cobrar sobre a produção artesanal. Podia-se cobrar parte da produção. Podia-se exigir, por exemplo, que determinada pessoa que conhecesse determinada arte colaborasse na confecção de algo que o Estado precisasse. Mas, em geral, nas sociedades antigas não acontecia assim. Os Estados antigos, embora não fossem sociedades escravistas, possuíam escravos que eram, em geral, apenados, endividados, prisioneiros de guerra, e estes trabalhavam na construção de obras públicas e de bens de uso comum, que em geral eram de controle do Estado. A questão da moeda está mais ligada ao florescimento do comércio. Cobrar impostos sobre a atividade de comerciantes era mais difícil para os estados nas sociedades antigas, não só sobre o comércio, como também sobre qualquer atividade relacionada ao setor de serviços. Conforme foram aumentando os núcleos urbanos, aumentaram as atividades nos setores de serviços. As sociedades antigas, a maior parte delas organizadas no sistema de servidão coletiva, dependiam de um rígido controle do Estado de toda a produção. Esses setores da economia também necessitavam ser regulamentados, não só para termos eficiência a fim de suprir as carências da população, como também para manter a força do Estado. Tratava-se de algo não só relacionado à economia, mas também como à política. Aí já podemos compreender também como é impossível dissociar economia e política. Ok, então as primeiras moedas foram cunhadas pelo Estado? Foi através do Estado que elas apareceram? Aparecer, eu diria que não. Se popularizar, sim. A popularização do uso de moeda acontece por via das sociedades com o Estado. Veja bem, gente, na antiguidade, a atividade comercial só podia existir com uma razão. Comerciantes buscavam produtos num lugar para vender em outro. Não faria sentido um comerciante comprar produto e vender no mesmo lugar. Afinal de contas, esse produto seria ali produzido. Agora, se o comerciante conseguisse trazer um produto de outro lugar, um produto que ali não tivesse, esse produto seria apreciado. Sendo assim, o instrumento de troca do comerciante tinha sim que ser algo perene. E mais, quando o comerciante chegava num lugar distante, quem eram geralmente os seus potenciais clientes? Normalmente os homens do Estado, os homens que trabalhavam na organização burocrática do Estado. Afinal de contas, eram estes os que manipulavam a maior parte dos excedentes. Tais comerciantes tinham preferência por objetos de ouro, prata, cobre,
Primeiro porque eram produtos que estas castas que com eles negociavam tinham acesso, e depois porque eram produtos que eram facilmente manipulados, podiam ser derretidos, fracionados, sem maiores problemas. Desse modo, moeda era algo útil para o comércio, mesmo antes do Estado se apropriar desse expediente. A questão é que, rapidamente, o Estado, ainda na antiguidade, percebeu a potência desse tipo de negócio. Embora praticamente todos os estados antigos tinham como base da economia a agricultura, todos eles tinham, em maior ou menor grau, algum tipo de comércio em seu interior. E uma das características do estado antigo era o controle. O crescimento da atividade comercial não poderia acontecer sem o controle do estado antigo. Nesse sentido, o Estado passa a resolver o problema de como cobrar impostos sobre a atividade dos serviços, cunhando sua própria moeda. Isso estimulava o comércio, afinal de contas, oferecia um meio de pagamento, dava segurança aos comerciantes, uma vez que o Estado tinha interesse, porque cobrava impostos sobre essa atividade, e o Estado era responsável por oferecer essa segurança, e mantinha o comércio sob controle do Estado. Eu posso citar aqui um exemplo clássico, que é o dárico, lá da Pérsia. O dárico, embora longe de ser o mais antigo, foi o primeiro a ser utilizado numa grande área e por um longo tempo. Tinha exatamente essa função. Toda a área do Império Persa, sob a área de serviços, o comércio em geral, pagava impostos em dárico. E quem fornecia esse dárico era o Estado persa. A Pérsia não inventou nada. Quando Ciro da Pérsia chega na região da Lídia, mais ou menos na época das guerras médicas, os confrontos entre gregos e persas, naquela região já era utilizado esse expediente. Inicialmente, o Império Persa aproveitou essa estrutura eficiente e depois reformulou-a com a introdução do dárico. Mas se nós continuarmos analisando, chegaremos nesse sistema ainda mesmo antes das moedas metálicas. Reparem, eu estou falando do curso forçado da moeda e da moeda como unidade de conta nacional, algo que é utilizado até hoje. Unidade de conta é uma coisa interessante para o desenvolvimento do comércio, porém surge através do estabelecimento do Estado. E o curso dessa moeda é forçado pelo Estado. É o Estado que garante, através do seu poder monopolista da força, o uso da moeda. Estabelece contratos nessa moeda, dívidas a serem pagas nessa moeda e reconhece essa moeda dentro do seu território. O império se resumia à área onde a cobrança era feita na moeda emitida pelo Estado, um conceito superatual de soberania monetária. Isso é interessante porque já nessa época o Estado se configura como o maior comprador de ouro. Só que o interessante, que eu quero que vocês prestem atenção, porque isso tem a ver com algo muito atual, é a forma como essa moeda entrava em circulação. Porque, gente, vamos parar para pensar. O Estado, para colocar em circulação uma moeda sua, uma moeda que ele quer forçar o uso, não pode promover uma chuva de dinheiro, nem fazer uma espécie de banco imobiliário, dando uma fatia igual para todo mundo e depois fazer com que todo mundo se vire. Não, gente, como que o Estado introduzia na economia a sua moeda? Exatamente da mesma maneira que o Estado introduz a moeda na economia hoje em dia, trocando essa moeda por serviços, produtos ou dívidas dos setores que precisavam dessa moeda para sobreviver. Estão entendendo? O comércio nasceu antes, a moeda era boa para o comércio. Os comerciantes precisavam de uma garantia. O Estado nasceu antes do comércio, controlava tudo e então tentou controlar também o comércio. Como fez isso? Oferecendo meio de pagamento para os comerciantes se desenvolverem e oferecendo para eles garantia. Então reparem, essa moeda entrava em circulação quando os estados gastavam e depois os estados cobravam impostos nesta moeda. Ou seja, a igualdade contábil do balanço de pagamentos do Banco Central nasceu há mais ou menos 4.000 anos atrás. E até hoje, nossos liberais não entendem. Gente, vocês repararam? Isso que eu acabei de descrever, que acontecia lá na Pérsia Antiga, acontece até hoje. Claro que o dárico não tem 4.000 anos, mas se continuarmos pesquisando, perceberemos que estados não tão poderosos, não tão vastos, não tão grandes e não tão conhecidos, utilizavam essa mecânica da troca de ativos muito antes das moedas metálicas. Quer dizer, o Estado já trocava aquilo que ele tinha por dívida e utilizava isso para aquilo que precisava.
Estou falando de anotações rudimentares de dívidas que o Estado controlava muito antes disso que eu acabei de descrever na Pérsia. E aí sim, chegamos a uma conta de mais ou menos 4.000 anos atrás. Então, o mais importante do que ser ouro ou ser prata é ter seu curso forçado e garantido pelo Estado. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o dinheiro na época só não era de papel porque não existia tecnologia para isso. Tinha que ser algo perene e tinha que ser algo difícil de ser falsificado. Daí a preferência por metais raros, cunhados em pequenas unidades. Daí o fato de se usar a moeda. E logo que introduzidas pelos estados, a utilidade das moedas para a expansão das artes fez com que a iniciativa de monetizar os estados se espalhasse, criando já na antiguidade uma hierarquia monetária, onde as moedas valiam mais ou menos de acordo com o poder bélico e econômico dos estados que as emitia. Metais mais refinados e fortes esquemas que garantiam a cobrança de impostos eram símbolos e características de estados mais ricos. Os bancos, gente, vão surgir muito depois e só vão aparecer inicialmente como reservas de custódia e como casa de câmbio. O importante ressaltar é que foi com agiotagem que eles conseguiram tornar-se significativos na economia. Porque foi dessa forma que eles garantiram a aceleração na expansão do volume de meios de pagamento que era necessária para a expansão da atividade do comércio. Quer dizer, então é verdade essa história de que os bancos passaram a reproduzir a moeda através do esquema clássico lá do multiplicador dos depósitos. Eu vou deixar linkado aqui embaixo vídeos onde eu explico sobre isso. Mas basicamente, gente, quando a gente deposita dinheiro num banco, tanto naquela época como até hoje, se bem que a gente vai ver que não é bem assim mais, os bancos não ficam lá com o dinheiro da gente, eles podem emprestar esse dinheiro. E é isso que eles fazem e cobram juros. Eles contam com que as pessoas que ali depositaram não venham todas simultaneamente sacar o seu dinheiro. Sendo assim, quando alguém vem sacar, eles pagam o dinheiro que eles têm em caixa, da mesma maneira que eles emprestam aquilo que eles têm em caixa. Se todo mundo fosse sacar ao mesmo tempo, o banco não teria dinheiro para pagar. Só que com essa prática, eles também conseguem multiplicar os depósitos. E fazendo isso, os bancos tornam-se significativos, aí já não mais na antiguidade, mas já na transição da Idade Média para a moderna, justamente quando os estados voltam a utilizar a moeda em larga escala, porque volta a existir estado organizado e forte na Europa, é que os bancos passam a ganhar significância justamente por causa dessa prática. Ou seja, os bancos são os financiadores da expansão. Os bancos podiam fazer isso justamente porque os estados, mesmo com todas as práticas colonialistas, não conseguiam expandir suas reservas metálicas na velocidade que o comércio demandava expansão. Nessa época, a tradição metálica da moeda era apenas um ingrediente que havia se mantido da antiga hierarquia das moedas. Ou seja, já era utilizado um lastro metálico para uma moeda essencialmente simbólica, que era reproduzida não só pelos bancos, como pelos estados modernos. Embora, oficialmente, ainda estivéssemos falando de uma moeda metálica. E a questão do ouro para os estados era importante nessa época justamente porque determinava a sua capacidade monetária. É o momento do estabelecimento do padrão ouro dos antigos bancos centrais, aqueles que vão vigorar até a Primeira Guerra Mundial. Só que o que a gente tem que ver é que esse tipo de padrão monetário, embora fosse metálico, bimetálico, era um padrão que implicava não numa troca direta de ouro entre os estados. As reservas de ouro continuavam sendo símbolos de status, de força, justamente porque eram produto da ação bélica e econômica dos estados emissores de moeda. Sendo assim, a lógica lá da antiguidade permanecia a mesma. Embora a moeda não fosse metálica e sim simbolizando algo metálico, o que dava valor dentro da hierarquia monetária do estabelecimento do capitalismo, que é o período final da Idade Média, passando pela época do mercantilismo, era a capacidade do estado emissor dessa moeda cobrar impostos nessa moeda e ter vitalidade da sua economia, produção, e força para impor aos outros essa produção, e por consequência cobrar impostos na área onde ele tem essa força, que é o que chamamos até hoje de soberania monetária. Quer dizer, quando a forma do valor social passa a ser produzida e reproduzida segundo a lógica do capital, os detentores do capital tentaram tirar do Estado o monopólio da moeda, justamente se aproveitando dessa herança metálica. O que quer dizer isso? Entendendo a mecânica de criação da moeda,
os detentores do capital tentaram criar, através dos seus bancos, suas próprias moedas. É engraçado porque isso aconteceu muito, inclusive aqui no Brasil, lá com o Barão de Mauá. Todos fracassaram miseravelmente. A questão é simples, não tiveram como forçar o curso de suas moedas. Quer dizer, por mais que pudessem oferecer lastro, não tinham como dar vazão para os papéis, porque justamente lhes faltava qualquer capacidade de cobrar impostos na moeda que estavam oferecendo. Quer dizer, é o velho monopólio do uso da força do Estado também sendo determinante sobre o uso da moeda, o que, mais uma vez, mostra como o capitalismo é absolutamente indissociável do Estado. Tá ok, galera? Se inscreva no canal para mais informações sobre como é impossível separar Estado e capitalismo. Deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e, se puder, torne-se um dos nossos colaboradores. Ajude a manter no ar o Saia da Matrix. Aqui na descrição, além das nossas fontes, vai estar o site aqui do canal e lá tem todas as plataformas para apoiar o Saia da Matrix. Tem também todas as nossas redes sociais e o link para o nosso podcast. Tá ok, moçada? Falou, valeu e até a próxima!